E daí eu acho que a gente já começa aqui a conversar. Será que o transtorno alimentar, ele é um transtorno do comportamento alimentar? Ou tem outras coisas que entram em cena que são importantes também no nosso trabalho? Eu acho que é ótimo para começar essa pergunta, né, Léo? Porque é um debate na literatura. Se a gente pegar em termos científicos mesmo, tem uma discussão muito grande, porque o próprio DSM, que é o manual que a gente utiliza para transtornos mentais, para classificar, ele traz os transtornos alimentares como um distúrbio no comportamento alimentar. E essa definição às vezes se discute o quanto que ela é pragmática, o quanto que ela é útil, porque a gente precisa entender, tá, o que que é comportamento alimentar. E acho que até a Laura daqui a pouco talvez possa falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, como tu bem disse, né, Léo, os transtornos alimentares, eles falam muito dos comportamentos decorrentes de alguma questão. Por exemplo, a gente vê comportamentos compensatórios em quadros de bulimia ou de anorexia. A gente tem todos os comportamentos ali associados a estratégias de relações com a comida, que acabam sendo às vezes de restrição ou um comer mais transtornado, que a gente chama. Mas a gente pensar, tá, o que que faz com que as pessoas tenham essa relação difícil com a comida, restringam ou compensem com exercícios? E a gente vai para questões mais de imagem corporal, Uhum. que é muito minha área de estudo, justamente, porque algo que todos os transtornos alimentares dividem é distúrbios em relação à imagem corporal. E aí a gente tem tantos distúrbios psicológicos em termos de insatisfação, em termos de distorção da imagem corporal, que é algo que a gente realmente nos perceber de uma forma diferente do que a gente é, quanto a imensas variáveis que a gente tem aí, né? Desde vergonha corporal até investimento na aparência. É um mundo de variáveis que a gente tem aí, mas a gente vai sempre. Não tem como falar de transtornos alimentares sem falar de imagem corporal. E eu acho importante a gente pensar também que os transtornos alimentares, eles não são causados por um único fator. Uhum. Então, a gente tem que levar em consideração quais são os fatores de risco para os transtornos alimentares, mas também quais são os possíveis gatilhos. E esses aí vão variar bastante nas áreas, né? Tanto de tudo que pode ter por trás da história da pessoa, da questão social, mas também biológica, e também os fatores sociais que podem gerar o início desse transtorno alimentar. E também os fatores mantenedores, que são muito sociais, né? Que são aqueles fatores que fazem com que a pessoa, às vezes, permaneça ou tenha dificuldade de se recuperar de um transtorno alimentar. Não, eu acho que é perfeito quando a gente fala disso, né? Porque a gente sabe que existe várias. Se a gente for pensar em etiologia de transtornos alimentares, como eles se desenvolvem, de verdade, é biopsicossocial. Então a gente vai ter questões de cunho biológico, mas a gente tem que levar em consideração a cultura, né? E não tem como a gente desassociar isso, até porque eu acho que vocês falam muito bem e a gente faz essa conexão de como a imagem corporal ela é importante. Porque se a gente também não pode ser hipócritas, né? Se a gente for pensar em questão bem comportamental, a gente veste certas roupas por quê? A gente faz o corte de cabelo dessa forma por quê? A gente sabe que existe um investimento na nossa imagem de uma forma ou de outra, e ela tem um porquê. A gente pode pensar em várias questões evolutivas que explicam isso. Então, só estão te pedindo para ter um pouquinho para trás aí, Laura. A nossa via aqui está nos organizando, porque senão a gente se perde e vai conversando aqui, vocês já viram, né, gente? Mas, realmente, então a gente fica... Essa questão da insatisfação que a gente vai chegar logo mais para conversar também é fundamental. Então, eu acho que a gente já coloca um ponto. Transtornos alimentares não são só o comportamento, e sim todo esse entendimento que tem aí por detrás. E eu acho até que, inclusive, tu pode falar bem melhor sobre isso, porque tu trabalha bastante com essa parte da imagem corporal, mas é importante a gente entender que existem duas maneiras que a nossa imagem corporal pode estar bagunçada, alterada, que é a parte de como a pessoa se percebe, mas também como a pessoa interpreta aquilo que ela percebe, né? Então, eu acho que quando a gente fala nos transtornos alimentares, vale olhar para se existe uma distorção de como a pessoa se vê, ou se também, além disso, ou apenas isso, tem uma distorção na maneira que a pessoa interpreta, como a pessoa julga o que ela vê da imagem dela. Perfeito. E até daí já entrando aí, né, Boli, é aquela questão. Ok, eu posso até estar não tendo uma dismorfia corporal, mas quais são esses ideais que eu tenho internalizados
do que é um corpo saudável, ou nem só do que é o corpo saudável, o que é esse corpo ideal que eu tô buscando. Eu acho que daí entra perfeitamente no teu estudo de mestrado também. Exato, exato, né, gente? Porque quando a gente fala sobre imagem corporal ou autoimagem, que é muito usado aqui no Brasil, né? É um construto multidimensional. O que isso quer dizer? Que tem muita coisa que define o que é o construto de imagem corporal. Como eu disse antes, né? Acho que a Laura trouxe muito bem. A gente vai dividir em duas grandes categorias, né? A dimensão perceptual, que é aquele print cerebral que todos nós temos de meu tamanho, forma. Sabe, na adolescência, às vezes, quando a gente cresce muito rápido, a gente começa a se bater nas coisas, a gente não tem tanta noção de espaço. É porque nossa questão perceptual muda muito rápido e nosso cérebro não processa isso. E a gente sabe que muitas pessoas vão ter problemas nessa dimensão perceptual, ou seja, se veem maiores ou menores do que realmente são. Ao passo, a gente tem também a dimensão atitudinal, que daí envolve a insatisfação, avaliações, pensamentos, emoções e comportamentos que a gente tem em relação à imagem corporal. Só que tanto a dimensão perceptual quanto a atitudinal, isso é influenciado completamente pela cultura. A cultura vai influenciar nosso comportamento alimentar, muitas vezes, porque, por exemplo, aqui a gente aqui no sul, a gente bebe muito chimarrão, né? Uhum. Então, se a gente vê um chimarrão, por que a gente bebe chimarrão? Porque a gente nasceu no sul. Se a gente tivesse nascido em outro estado, talvez ou em outro país, talvez a gente não bebesse chimarrão. Da mesma forma, a gente come muito churrasco aqui. Um indiano nos avaliando, como é que um indiano, um hindu nos avaliando, como é que ele avaliaria isso? Perfeito, perfeito. Mas não só no comportamento alimentar, nas escolhas alimentares que a gente tem, mas junto com isso vai influenciar muito nesse ideal de aparência que a gente tem.